Não vou esperar ele falar 3, 2, 1. Discopatas gravando como era antigamente. E nunca editamos, só que o Robson vai editar. 3, 2, 1, porque eu vou editar. Discopatas Titãs. Comendo telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. Voltando. O Robson está aqui hoje como convidado do evento, eu sou o Luciano. Quem já veio de antes pode estar não entendendo e não está vendo o Anthony, mas vai estar em outros projetos e ele vai aparecer, porque eu vou lutar muito por isso uma vez ou outra. E eu não sei como vai ficar, mas eu a princípio tenho um projeto itinerante. E o Robson estava na lista, né, Robson? Tá. Que continua, né? Continua. Pode falar o que você vai fazer? Não, fala, pode falar. O Robson já estava no nível, a gente estava se achando, né? Porque ia fazer Fellini, né? Eu vou fazer o primeiro do Fellini. E será que a gente vai falar do Titãs? A gente vai resgatar uma história? A gente fala do primeiro disco, né? Porque é meio... Não sei, cara. É óbvio quando você fala que vai falar do Titãs, parece, né? Então, acho que talvez seja legal a gente falar um pouco o contexto da época, né? Como que a banda surgiu. E aonde esse primeiro disco caiu. Exatamente. Os Titãs é uma banda formada numa escola, num colégio aqui de São Paulo, no antigo colégio Equipe. A maioria dos integrantes eram estudantes desse colégio e resolveram formar uma banda num contexto muito diferente do que se pensa de fazer uma banda de rock, né? Uma banda de rock clássica é baixo, guitarra, bateria e um vocalista. Sim. No máximo um tecladista. Você coloca 4, 5 pessoas. Os Titãs surgiram com 8 pessoas, era um coletivo, né? Mas todo mundo tinha talento e sabia fazer alguma coisa, né? Então, mas era uma banda Deve mais... ter um ou outro que falou, entra aí porque você é amigo da gente, mas acabou aprendendo. Sim, mas tinha contexto para ser uma banda de 8 pessoas, porque naquela época, a gente está falando de 1982, essa coisa dos coletivos no Brasil era meio que uma moda. Tipo o Asdrubal trouxe o trombone. O Asdrubal trouxe o trombone, foi uma influência direta nos Titãs. Os Novos Baianos que viviam em comunidade no final dos anos 70, virada dos 80, tocava todo mundo junto no palco. A gente não consegue falar qual que é a formação exata de todas as eras do Joelho de Porco e do Língua de Trapo. Exatamente, então essas bandas... Mas aí o Titãs trouxe essa coisa do teatro, da influência do teatro. Tinha... Não dá pra esquecer dos Zicroquettes, que era um grupo do que na época se chamava travestis e hoje a gente chama de LGBTQIA+, mas é um grupo totalmente revolucionário para aquela época, né? A gente está falando do final da ditadura militar, mas em 1982 a ditadura militar estava caminhando, a abertura já estava acontecendo, mas a ditadura ainda estava posta, havia censura, e você ter esses grupos que tentavam romper com a ordem estabelecida, não era exatamente uma coisa muito fácil. Esses grupos eram perseguidos, censurados. No papel estava rolando, no papel estava saindo essa abertura, essa mudança, mas a parte da abertura vem daí, do cultural vem daí. Vem dessas resistências. Tem várias frentes no teatro e tal, mas a música, isso aí, por mais que você olhe parecendo ofensivo legal, mas aquilo era a parte itinerante da mudança abrindo, né, cara? Sim, você tem uma censura que ainda reprime bastante, né? Você tem o primeiro disco da Blitz com a faixa toda riscada, saindo de fábrica, o disco riscado, por ordem da censura. Então não é que esses grupos surgiram e estava tudo bem, não. Ainda tinha o manto ali da ditadura em cima desses caras, e o Titãs surge nesse momento como Titãs do Iê Iê Iê, nesse contexto cultural e político. Cara, o primeiro contato, não sei se é por causa da nossa idade, né? Porque a gente tá falando do rádio, mas o primeiro contato, esse disco vem com o carro-chefe do Sonífera Ilha, primeiro. Sozinha numa ilha, sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz.
Sonífera Ilha que vem. Mas ela estoura praticamente grudada já com coisas do segundo disco. Eu não sei, porque era uma mistura, tipo assim, tá tocando um monte de coisa no rádio. A Sonífera Ilha era mais uma, até você firmar o que o Titãs firma, uma independência do cenário total, talvez com Cabeça de Dinossauro, não sei. Os Titãs, eles surgiram e eles ficaram um bom tempo no circuito alternativo. Na época chamavam de Maldito, essas coisas. Era uma coisa mais alternativa. Então tocava, acho que no Madame Satã. Tocava no Perdidos na Noite, por exemplo. No sábado à noite, programa do Faustão, super importante para a cultura pop nacional, sim. Embora ele não era exatamente um programa de música, mas os caras iam tocar lá, essas bandas diferentes tocavam muita gente assistia o Faustão pra música. Exatamente, então Perdidos na Noite. Eu não lembro o que passava. Esse grande mala também, vê se toma juízo, hein, prefeito? Pô, tá pisando muito na bola, é uma atrás da outra, meu, ô louco. E agora que vamos do quê? Nome aos bois. Olha, primeiro lugar no frigorífico. Não, Perdidos na Noite era um programa que misturava muita coisa, humor, performance e música. Então era uma revista cultural quase que alternativa na TV Bandeirantes de sábado 10 da noite. Era um horário onde sábado 10 da noite hoje tá todo mundo na rua. Sábado 10 da noite, final da ditadura militar, tava todo mundo dentro de casa ou dentro de uma casa noturna e não era todo mundo que ia. Então era um programa, foi um programa muito importante nesse sentido. E os Titãs tocaram lá. O Faustão deu espaço para os Titãs tocarem lá. Então eles surgiram não exatamente como um grupo pop, mas Sonífera Ilha, que é uma música que destoa do resto do disco, é uma música que cai no gosto popular, justamente porque ele tem uma letra que apela pro brega, né? Ouvir o seu radinho de pilha, que era uma coisa... muitos elementos numa música, porque ela apela pra isso e ela, se você tem um cara que já tá curtindo um rock, que o rock já vem o rock rural brasileiro muito bom, ele dá uma viajada no progressivo, o teclado que vai também. Ela consegue ser brega, consegue ter toque do progressivo e tá totalmente atualizada com o negócio, né? Ela destoa bastante. Sim, mas era realmente quase que uma sketch, uma tiração de sarro ali dessas músicas populares que tocavam no rádio. Você vê o grupo tocando no palco essa música, era uma tiração de sarro com a música que até então era conhecida como música brega, música de empregada doméstica, mas que na verdade era a verdadeira música popular brasileira. Os Titãs trazem isso não só para tirar um sarro, mas também de uma forma reverencial. Sim, pôr na cara, né? Exatamente, tem uma certa reverência aí. E porque eles sabiam o que estavam fazendo. E então com Sonífera Ilha a banda explode, mas os Titãs não são Sonífera Ilha. E o disco, como é que é o repertório dele? Além do Sonífera, o que mais que vocês têm? São composições de vocês? São composições de outros? É bem variado o LP. Sonífera tem um lado assim, mas cada música tem uma personalidade bem própria. Assim. Sonífera Ilha era só uma música. Eu costumo comparar muito Sabe o que aconteceu. Titãs era? Baby Índio. Então, era Baby Índio. Era um divo. Sim, exatamente. Os Titãs eram mais divo. Mas o que aconteceu com Sonífera Ilha, de as rádios tocarem Sonífera Ilha e a banda emergir pro sucesso, foi mais ou menos o que aconteceu com Los Hermanos com Ana Júlia. Sim. Os Los Hermanos... Eu tenho a palavra aqui que é a maldição de Ana Júlia. Músicas que afundam uma banda. A banda é boa, exatamente. Fica amaldiçoada por aquilo. Então, assim, os Los Hermanos, eles se estouraram com Ana Júlia, mas os Los Hermanos não eram Ana Júlia, eles eram uma outra proposta. Os Titãs estouraram com Sonífera Ilha, mas eles não eram Sonífera Ilha, eles eram outra coisa. Então os caras ouviam isso aí, era muito divo, Talking Heads, essas batidas, essas músicas mais quebradas, o punk, mais o rock and roll, punk, o Television. Então os Titãs eles bebiam mais nessa fonte do que exatamente numa música popular, como acabou parecendo que era. Mas o mérito da banda foi conseguir escapar dessa armadilha de não fazerem um Sonífera Ilha 2 e conseguirem fazer sucesso a partir daquilo que eles se proporam a fazer.
tanto que você ouve assim na sequência o Sonífera aí, e você ouve o Televisão, ele não, tipo assim, ele não vende o mesmo disco, ele não vende a mesma coisa. Você consegue saber que é os caras, mas eu acho que ele dá até uma baixada nisso. Ele não, na minha opinião, ele não é tão bom assim. No meu gosto de ouvir, eu gosto mais de ouvir primeiro. Eu acho que talvez até para fazer esse quebra, né? O Dinossauro é outros 500. Deixa eu te perguntar, que a gente, para fazer esse vídeo, a gente voltou a ouvir esse disco. Você fez uma releitura dele essa semana. Cara, como foi hoje em dia ouvir ele, tirar de lá e... Então, eu acho que é um disco daquela época, assim. Ele é um disco datado? Que... Não é que ele soa datado, mas é um disco daquela época. É muito importante quando a gente ouve esses discos e entender que os caras não estavam descolados do contexto geral. Tanto é que o Ciro Pessoa, que é um dos fundadores da banda, um dos caras que deram a cara para esse jeito dos Titãs terem surgido, saiu da banda antes. Então, ele foi fazer outra coisa, trabalho solo, etc e tal. Tinha o outro baterista que depois entrou o Charles Gavan. Sim. Enfim, esses caras, todo mundo conversava e trocava com todo mundo, trocava com outras bandas. Lá, depois vai ter curiosidade, baterista do Ira. Exatamente, o Charles Gavan tocava no Ira. Então Houve uma troca, né? Houve uma troca mas ao mesmo tempo não era uma coisa coletiva, não é que tava todo mundo junto, mas todo mundo frequentava os mesmos lugares, todo mundo ouvia as mesmas músicas. Talvez num rolê muito louco os caras não lembrou, que é esse cara aqui? E acho que nós deixou o nosso lá. Exatamente, então todo mundo frequentava os mesmos lugares, né? Aqui em São Paulo principalmente. E isso fez com que o intercâmbio de informação rolasse, o intercâmbio de membros de banda. Você vê o Edgar Escandurra, por exemplo, que, o canal dele é super recomendado, ele conta histórias dessa época que é muito legal. Ele fala, de quando ele tocou com as Mercenárias, por exemplo. Tipo, e aí ele fala dessa troca de caras que tocavam numa banda, tocavam na outra. Então só para isso, né, até para citar, né, o Casa Gastão, quando você tem qualquer história do Clemente, ele tocou com todo mundo. Então, para voltar para os Titãs, eles beberam em muitas fontes diferentes. E quando eu ouvi esse disco, eu comecei a reconhecer essas fontes, né? E então foi um exercício interessante, porque a banda era um disco que eu não ouvia há muitos anos, mas eu percebi, os Titãs eram uma banda dos anos 80, eles estavam ali naquela época, e é um disco que se você ouvir hoje, você percebe que é um disco de 1980 e pouco, de meados. Dá para você fazer uma imersão, ir lá. Sim, né? Isso não significa que é datado, tá? Significa que você reconhece facilmente que é um disco de rock daquela época, até porque o que eles vieram fazendo depois é completamente diferente. Aquele som, cara, aconteceu muitas coisas, porque assim, eu acabei movimentando muita gente para ouvir, né? E aí você vai ouvindo, as pessoas, nossa, essa música tá aqui, nossa, essa música tá ali, porque vai fazendo uma confusão. Tipo, ouvir, nossa, essa música não é de Cidade Negra? Mano, eu acho que os locais e tal, essa música é do Jimmy Cliff, né? E aí foi legal fazer essas pontes assim, cara, e você vai descobrindo. E aquela música Toda Cor, mano, o que você tá falando do disco não datado, aquela música que você pode pôr agora. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vai embora. O tempo vai passando nos relógios. Numa boa, ela é perfeita, ela não tem nada de som da época, mesmo você sabendo o que é. É um disco que sobreviveu. É um disco que sobreviveu ao seu tempo. Às vezes eu não quero frisar muito, já estou frisando, talvez melhor do que a televisão. Eu acho que o grande disco do Titãs é o Cabeça Dinossauro. Sim, entendi. Inclusive até porque do engajamento da mídia e do... Não que a mídia vai, mas assim, você já tem o que usar também bastante. É porque assim, tudo bem que a gente está aqui para falar do primeiro disco, mas é que o Cabeça Dinossauro, ele é um disco punk na acepção da palavra, as letras são punks. Com música da novela.
Exatamente. Tinha uma música que era da novela. Exatamente. Mas é um disco punk que é um disco onde os caras experimentaram mais. Um disco pós redemocratização, ou seja, os caras já estavam podendo abusar mais, arriscar mais. Então, Bichos Escrotos, por exemplo. Isso que eu ia falar, isso que eu tô pensando aqui. A importância da música Bichos Escrotos, de você ter aquele palavrão rasgado nela e ponto final, e tá aí, dane-se. E de você... As pessoas estão cantando uma música que ela tá desafogando, gritando, e ninguém pode culpar ela, é a música, né? Então, tipo... Sabe, um rompimento de você ter um palavrão numa música, então, acho que ela é se muito você pensar foda, que Bichos cara. Escrotos não poderia ter sido colocada num disco apenas 2 anos antes, Pois é. é muita mudança. Então tava todo mundo experimentando demais naquela época, e eu acho que o Cabeça Dinossauro, o próprio Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas, o próprio título do disco também é de certa forma ousado, né? Se você pensar que a gente estava naquela época ainda num país majoritariamente católico, saindo da ditadura e tudo mais, você botar esse nome num disco, numa banda que estava fazendo muito sucesso, era quase que um suicídio comercial, e foi muita coragem da banda em fazer. Sim, sim. Mas gente não tinha esse evangeliquistão que nós temos, mas tinha a Liga das Senhoras Católicas, que tinha uma outra coisa. O assim, país que era majoritariamente católico, mas isso vai virar evangélico do jeito que é, do meio dos anos 90 pra frente. Sinto saudades, mas enfim, a minha crítica tá aí. Cara, ouçam esse disco, o vídeo não precisa ser cumprido, eu acho que tá aí a ideia, cara. A ideia de a gente voltar ao canal falando desse disco. Quero que você preste atenção muito nele, que vocês sejam convidados a ouvir o desenvolvimento de pessoas que terão carreiras individuais, né? O embrião do Nando Reis, você já começa a falar, nossa, tinha individualidade nesse grupo. Arnaldo Antunes, você pega o trabalho que está no nome dele, você fala, nossa, isso aqui faz uma identidade de Titãs, porque sem o Arnaldo Antunes, eu não sei, talvez seria uma banda de rock. Eu acho que o que você pode, o que pode deixar aí para quem estiver assistindo é deixar nos comentários aí o que ouviu disso, o que achou, enfim, e troca uma ideia aí com o Luciano nos comentários. Psicopatas voltando no ar aí, gente. Obrigado, acompanha a gente aí. E qualquer coisa, só chamar.